Boa noite. Vocês estão bem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria imensa. Está fazendo parte do que Deus está fazendo aqui em Limeira. Amém? Quantos aqui concordam que Deus está se movendo nesse lugar? Amém? Eu acabei de receber ali um testemunho, né? Graças a Deus por esse momento de oferta, que eu consegui pelo menos respirar um pouquinho para estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Mas eu cheguei ali para tomar uma água. O pessoal que veio comigo falou assim: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Eles falaram assim: um cara foi curado. Eu falei: não brinca, eu contei lá de cima. Não sei se vocês estavam prestando atenção no louvor, né? Mas mais de 20 pessoas que a gente conseguiu contar foram curadas. Eles: não, você não está entendendo. Na hora que você orou por cura, esse cara não foi curado. E ele estava com um par de muletas. Ele tinha quebrado uma parte do pé. Ele não andava, não estava andando, não estava podendo pôr o pé no chão. E aí na hora que os instrumentos começaram a ministrar, nós sentimos de orar por ele, chamamos ele, oramos por ele. E ele acabou de levar a filha dele em casa ali, mas ele já deve estar voltando. Mas ele foi andando com as duas pernas, porque as muletas dele estão ali atrás. Aqui, ó. Será que você consegue ficar de pé e glorificar Jesus no seu lugar? Fica de pé no seu lugar. Dá o melhor brado de vitória para Jesus que você consegue. Por que a gente faz isso? Fica de pé rapidinho, não senta ainda não. Por que a gente faz isso? Por que a gente mostra muleta e a gente conta testemunho? A palavra de Deus diz em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então quando nós compartilhamos o testemunho do que Cristo fez, do que Ele faz, do que Ele continua fazendo, isso abre uma janela profética para que possa acontecer na sua vida. É por isso que quando alguém compartilha um testemunho, você fica com aquela coisa, aquela fé enche o seu coração, fala: eu quero isso para mim. Então se você precisa de um milagre, se você precisa do sobrenatural, receba agora no nome de Jesus o toque do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aonde você estiver, só feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor é real. O Senhor não é só uma filosofia. O Senhor não é só mais uma religião dentre tantas outras que existem. Existe uma diferença entre a religião de todos os outros e o cristianismo. E a diferença é que o Senhor é real. A diferença é que o Senhor está vivo. O Senhor está atuando aqui hoje. Eu não consigo curar um pé quebrado, o Senhor consegue. Só o Senhor consegue fazer o que o Senhor está fazendo aqui. Com seus olhos fechados, só encontre a presença do Espírito Santo nesse lugar. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Só esperar um pouco no Espírito Santo. Só encontra Ele aí onde você está. Algumas pessoas já estão sentindo o toque do Espírito Santo. Algumas pessoas vão começar a sentir algo acontecendo no seu corpo, algo físico mesmo. Algumas pessoas vão começar a sentir um calor surgir de dentro de você. Aqui da região do seu abdômen vai começar a tomar você. É o calor, é o fogo do Espírito Santo surgindo dentro de você. Se você começar a sentir isso, só começa a pedir por mais Espírito Santo, mais. Daqui da frente até no fundo, até lá no fundo, até para a galera que está servindo. Alguns vão começar a sentir uma eletricidade passando pelo seu corpo.
uma eletricidade, talvez ela aconteça no seu braço, ou talvez na sua perna, uma eletricidade passando por você. Não é coisa da sua cabeça. A gente não está falando de nada aqui da alma. Estou falando do toque do Espírito. Se você começar a sentir essas manifestações do Espírito no seu corpo, só peça por mais. Só peça para que Ele intensifique o toque dele na tua vida. Talvez você sinta agora, talvez você sinta ao longo desse culto, ao longo da palavra. Só peça por mais. Isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com a banda, isso não tem nada a ver com o Dunamis. Isso tem a ver com Ele. É Ele quem faz. Espírito Santo, continua aumentando a tua presença aqui. Nós pedimos por mais. Mais. Nós temos fome, nós temos sede de Ti. Glórias a Deus. 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 Eu sinto o Senhor trazendo na mente de algumas pessoas aqui agora, pessoas que você gostaria que estivessem aqui, mas não estão. Talvez seja um parente, pai, mãe, um filho, uma filha. Você gostaria que estivessem aqui, que estivessem na casa de Deus, estivessem na presença do Senhor. Deus está trazendo eles à sua mente agora. Coloca a vida deles em oração agora. Eu sinto uma graça de Deus agora para intervenções divinas, uma graça de Deus para respostas de oração. Coloca essas pessoas diante do Senhor agora. Se é você, algumas pessoas, a pessoa que está vindo na sua mente é uma pessoa que precisa de cura, uma pessoa que precisa de cura física, ela precisa de um milagre, e ela não está aqui hoje. Coloca a vida dela agora diante do Senhor. Vamos tomar só alguns segundos. Existe algo que o Senhor está fazendo. Nós queremos honrar a presença de Deus. Colocamos agora diante do Senhor nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossas filhas, nossas famílias. Aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, nós chamamos de volta. Chamamos de volta. De volta para a casa do Pai. Aqueles que não conhecem a Jesus, nós oramos por um encontro como o encontro do caminho de Damasco. Um encontro que muda a história. Oramos agora, Senhor, por orações respondidas. Tudo aquilo que está retido no mundo espiritual, nós oramos agora, Senhor, envia os teus anjos. Assim como o Senhor enviou os teus anjos para responder a oração de Daniel, envia agora os teus anjos, Senhor, para que a resposta de oração chegue aqui. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por pessoas que estão enfermas, que não estão nesse lugar. Nós oramos agora por um milagre. Oramos por um toque sobrenatural. Em nome de Jesus. Talvez pessoas que estão até no leito do hospital. Eu peço que o Senhor toque agora. Que haja cura. Que haja uma melhora que os médicos não conseguem explicar. Oramos por milagres nessa noite. Em nome de Jesus. Abra o nosso coração, Senhor, abra a nossa mente para receber da Tua palavra. Mas acima de tudo, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos transforme. Nós não queremos sair daqui, não queremos sair dessa conferência do jeito que nós chegamos. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deus é bom. Cumprimenta umas 3 pessoas perto de você antes de se assentar. Fala, Deus é bom. Dá uns high fives aí. Fala que ela está bonita hoje à noite. Ainda que não seja verdade, profetiza na vida dela, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Isaac Félix, faço parte do movimento Dunamis. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de honrar a liderança dessa casa, pastor Diego, pastor Tarcísio, líder aqui do Estruture. Será que vocês podem dar uma salva de palmas a Deus pelos seus pastores, pelos seus líderes que têm liderado vocês com tanta excelência?
Eu estava vendo enquanto a gente estava ali conversando e tomando uma água, antes de montar aqui as coisas para ministrar, eles estavam me mostrando os vídeos de como que esse lugar aqui foi construído, né? É incrível o que Deus consegue fazer. Deus está se movendo aqui, amém? Glórias a Deus. Enquanto eu estava orando sobre essa noite, eu senti o Senhor falar comigo sobre uma mensagem que é uma das mensagens talvez que Deus mais fala comigo, que é a mensagem que nós vemos lá em Provérbios capítulo 25. Se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, versículo 2. Gente, perdão, eu estou meio chapado. Vocês chapam aqui? Sabe o vinho do Espírito? Mal consegui liderar a adoração aqui com vocês. Estava ficando bêbado. Mas é bom, né? Provérbios 25, versículo 2. Esse versículo diz o seguinte, Salomão aqui ele diz isso: a glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu vou ler isso de novo. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Quando a gente fala sobre a criação do ser humano, quando a gente fala sobre Adão e Eva e o jardim, nós precisamos voltar lá no princípio da nossa Bíblia, ou talvez voltar lá na EBD, Escola Bíblica Dominical. Tem alguém aqui que participava do estudo bíblico de manhã, aos domingos? Glória a Deus, glória a Deus. Já vi que eu estou numa igreja aqui que ama a Bíblia, não é verdade? Glória a Deus. Quando nós voltamos para a maneira como eu e você fomos criados, nós vemos que nós fomos criados de uma maneira maravilhosa. Salmo 139 vai dizer que você foi criado de maneira assombrosamente maravilhosa. E Gênesis 1 e 2 mostra isso muito claro, mostra que você foi feito do pó da terra, você foi moldado por Deus. Tudo que você vê quando você olha no espelho, foi Deus quem fez, Deus te moldou. E não apenas isso, Deus ele soprou dentro de você a sua vida, Ele soprou fôlego de vida dentro do homem, e Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, vira a pessoa do seu lado e fala assim: você foi feito em imagem e semelhança de Deus. É isso. O que isso não diz sobre você, não é verdade? Agora, nós vemos que o homem, ele não apenas ele foi feito de forma maravilhosa, mas ele foi colocado em um lugar maravilhoso. Ele foi colocado no jardim, na região do Éden, né? E esse jardim era, basicamente, ele era a manifestação do céu na terra. Esse jardim ele tinha toda sorte de árvores frutíferas, tinha animais, mas não havia violência no jardim, não havia perigos no jardim, só havia algo no jardim que era o teste de fidelidade do Senhor, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você se lembra disso? Estamos passando aqui rapidamente por isso. E esse jardim era cheio de coisas incríveis, essas árvores, frutos, comida, abundância, beleza, maravilha. Mas nada disso era a atração principal do jardim. A atração principal do jardim acontecia na viração do dia. Na viração do dia, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele entrava no jardim para ter comunhão com o homem. Ele entrava no jardim e Ele conversava, tinha relacionamento com Adão e com Eva. Agora, quem aqui gostaria de ter o Senhor na viração do dia entrando no seu quarto para ter uma comunhão com você? Seria uma maravilha, não é verdade? Isso é o que nós chamamos de design original. Tudo aquilo que você vê nos capítulos 1 e 2 de Gênesis é o design original de Deus para o homem. E quando nós falamos dessa visita do Senhor na viração do dia no jardim, nós temos que entender que isso significa algo para nós. Isso significa que no design original de Deus, a maneira como Deus te planejou, e Ele planejou a sua vida, você foi feito para estar na glória de Deus. Você foi feito para estar exposto à presença de Deus. Isso faz parte da maneira que Deus desenhou o jardim e a maneira como nós existiríamos nesse lugar. É a visita do Senhor, a exposição à glória de Deus.
Hoje nós não temos isso. Por quê? Por causa do pecado. Se você continua ali na sua Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, a queda do homem. O pecado entra em cena e muitas coisas mudam nessa dinâmica por conta do pecado. Para começar, o homem antes ele era inocente, ele caminhava nu pelo jardim e não sentia vergonha. Agora, quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sente vergonha, ele se esconde, ele já não é mais inocente, ele é culpado. E além de ser culpado, ele é condenado, pois o pecado traz consigo um salário. O salário do pecado é a morte. Então o homem ele também sofre morte no seu espírito, morte espiritual. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o espírito regenerado. É porque antes ele estava mortificado. Mortificado pelo quê? Mortificado pelo pecado. Você se lembra que Deus fala com Adão e Eva: se comeres do fruto, certamente morrerás. Lembra disso? Só que eles comem do fruto e eles, teoricamente, eles continuam vivos. Eles têm seus filhos, entende? É porque a morte, ela não é apenas natural, ela é uma morte espiritual que acontece. O ser humano, ele morre espiritualmente, ele é separado de Deus, ele já não pode mais ter comunhão com o Senhor, porque agora ele tem a sua natureza tendenciosa ao pecado, ele tem a natureza pecaminosa. Agora, mais uma coisa que acontece, é que o homem é expulso do jardim. Deus tira o jardim, no final de Gênesis capítulo 3, Deus tira o homem do jardim, por amor ao homem, e então nós perdemos esse ambiente de revelação da glória de Deus. Nós perdemos o acesso à glória de Deus, nós perdemos o acesso ao que acontecia na viração do dia. Isso já não acontecia mais a partir de Gênesis 3, você não tinha mais esse acesso à eternidade, o acesso àquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que visitava o jardim. Agora você não tem mais esse acesso, e isso deixa uma lacuna dentro de você. Estão conseguindo seguir? Isso deixa uma lacuna dentro de você, deixa um vazio dentro de você. E se você abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer que o Senhor, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e Ele também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O anseio pela eternidade, Deus coloca no coração do homem. Por quê? Porque você tinha acesso à eternidade no jardim, e você perdeu esse acesso no pecado. Por conta do pecado, você perdeu na queda, e agora tem um vácuo, tem um espaço dentro do ser humano, que busca pelo que é eterno. Nada nesse mundo consegue satisfazer. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, porque esse anseio não está só no meu coração, ele está no seu coração, não é verdade? Um anseio pela eternidade. Todos nós tentamos preencher ele de alguma forma. C.S. Lewis, um dos maiores autores cristãos dos últimos séculos, ele diz: se eu me encontro com anseios que esse mundo não consegue satisfazer, a única conclusão lógica é que eu não fui feito para este mundo. Você tem esse anseio, e nós, é muito rápido, assim, a partir do momento que a gente percebe que a gente é gente, a gente já começa a tentar preencher o vazio dentro de nós com alguma coisa. Se a gente está no colégio, a gente tenta preencher com a aprovação dos nossos amigos, a gente tenta preencher com os seguidores nas mídias sociais, a gente tenta preencher com a afeição do sexo oposto, a gente tenta preencher com álcool, tenta preencher com drogas. Você cresce um pouco, tenta preencher com dinheiro, tenta preencher com carreira, tenta preencher com fama, tenta preencher com mulherada, tenta preencher na noite, tenta preencher na umbanda, tenta preencher no espiritismo, tenta preencher em tudo quanto é lugar, e não adianta. Tudo que você joga, nada disso é eterno, tudo isso é passageiro. Então esse anseio dentro de você, ele puxa isso, ele e não resolve. Eu jogo mais sexo, não resolve. Eu jogo mais dinheiro, não resolve. O anseio continua lá, continua gritando: está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa.
Por que a gente tem esse anseio, mas a gente não sabe aonde encontrar a resposta? Porque ele fala aqui em Eclesiastes: o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você tem um anseio que você não sabe aonde responder. Você não sabe aonde é que vai saciar. Até o momento que você conhece Jesus. Sabe, eu não sei como foi o dia que você aceitou Jesus. Não sei. A grande maioria que eu imagino que sejam cristãos, na verdade. Levanta a mão aqui se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Levanta bem alto com orgulho, porque é a melhor decisão que você fez da sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão, hoje é uma grande oportunidade de mudar a sua vida para sempre, de ter vida e vida em abundância, de satisfazer esse anseio, porque você sabe do que eu estou falando. Agora, você que levantou sua mão, eu não sei como foi o apelo que você aceitou Jesus. Não sei. Há uma época atrás eu lembro de uns apelos. Eu não sei se vocês fazem apelos aqui assim, ou se tem gente que é dessa época, que era: se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. As pessoas vêm, e aí você vai dar um abraço, você ora com eles. E enquanto está orando com as pessoas, lá atrás o pessoal está desenrolando uns bandeirões. Você lembra disso? Alguém aqui lembra disso? Tem gente aqui dessa época? Eram uns bandeirões escritos assim: bem-vindo à família de Deus, bem-vindo não sei o que. E a galera já está preparada, a banda já está engatilhada, porque o pastor ele vira e fala assim: amém. Agora vira para trás e conheça a família da fé. Aí a galera vira para trás, a banda já começa: uma família vivendo um compromisso. E aí a galera já chora, é aquela coisa, aí confete, pá! Ah! Eu não sei se o seu apelo foi assim. Talvez o seu apelo tenha sido numa praça, no evangelismo. Talvez tenha sido no seu quarto, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma música. Não sei como foi, mas eu sei uma coisa que você sentiu. Eu não estava lá e eu sei que você sentiu isso, que é aquela sensação de até que enfim, finalmente eu encontrei alguma coisa que me satisfaz. Finalmente eu encontrei a resposta para o meu anseio. Talvez você nunca nem tivesse lido Eclesiastes, mas você sabe exatamente o que eu estou falando. Você consegue lembrar daquele dia? Sabe, às vezes a gente entra na vida cristã e a gente entra tão no automático que a gente se esquece do dia que Deus te tirou da lama, o dia que você encontrou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Mas por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com Provérbios 25:2? Muito simples. Esse foi o primeiro dia que você encontrou o Senhor. Esse foi o primeiro momento de revelação. O primeiro momento que você encontrou algo que estava escondido. Como nós lemos em Eclesiastes, você não compreendia o que Deus tinha feito, você não sabia aonde encontrar a resposta para esse anseio. E um dia você descobriu, um dia você encontrou, e você vira e fala: uau, eu encontrei Jesus, a resposta para a minha vida. Agora, e se eu te disser que apesar de você ter encontrado Jesus, Ele ainda quer ser encontrado por você? Apesar de você ter encontrado Jesus naquele dia que mudou a sua história, Ele ainda quer ser encontrado por você. É isso que está escrito aqui em Provérbios capítulo 25, versículo 2. A palavra diz que Deus, Ele se gloria em esconder coisas. Ah, isso é bom demais. Deus, Ele se gloria em não te mostrar tudo de uma vez. Deus se gloria em esconder coisas. É a glória dele esconder. Jeremias, se eu não me engano, Jeremias tem um capítulo que ele vira para Deus e fala: verdadeiramente, Senhor, Tu és um Deus que se esconde. Ele se revela, mas Ele não revela tudo. Tem coisas que estão escondidas. Por quê? Porque o versículo continua e ele diz que descobrir essas coisas é a glória dos reis. É a minha, é a sua glória. Na nova aliança nós somos reis e sacerdotes, todos nós.
Então Deus, Ele se revela, mas Ele te convida para uma busca. Quando você lê esse versículo de Provérbios, capítulo 25, versículo 2, você precisa entender que isso aqui é um desafio do Senhor. É um desafio do Senhor. Está falando, tudo bem, você já me encontrou, mas se você quiser tem mais, só que está escondido, você precisa vir atrás. Se você quiser tem mais. Sabe, muitas vezes o nosso coração, ele quer, mas não quer descobrir mais de Deus. E esse é o título da mensagem de hoje, é Descobrindo os Segredos de Deus. Muitas vezes a gente fala que quer. Quando eu pergunto, quem é que quer descobrir os segredos de Deus? A grande maioria vai levantar as mãos e vai falar, eu quero. Até aqueles que estão meio dormindo, às vezes eles falam assim, eu quero. Mas a gente acha que, no fundo, se Deus quiser se revelar, Ele que vem aqui e se revela para mim. Eu estou aqui, estou cansado, estou aqui na igreja, já vim até aqui, Deus se revela até mim. Não é assim que funciona. Se você quer mais de Deus, você precisa ir atrás. O que vai determinar se você descobre os segredos de Deus ou não, é a sua fome. Eu achei tão legal que o tema dessa conferência é fome e sede, né? Eu nem sabia disso quando Deus falou comigo que eu ia trazer essa mensagem aqui. Tem alguém com fome e sede de Deus aqui? Sabe, Deus, Ele se esconde, mas Ele não se esconde de maneira que você não consiga encontrá-lo. Mas ano passado eu tive minha primeira filha. O nome dela é Sarah Joy. Eu sou completamente apaixonado com essa menina. Eu tô longe dela agora, vai fazer umas 8 horas. E eu já tô tipo, cadê minha filha? A Sarah. Eu sempre sonhei em ter uma filha, um filhinho. Ela é minha primeira filha. E eu sempre sonho do dia que eu vou poder brincar de esconde-esconde com ela. Alguém aqui partilha disso? Sabe, aquela brincadeira que você vai falar com a tua filha. Você vai falar com ela, vai lá, vai contar até 30. E ela vai lá contar e você vai se esconder. Agora, você sendo um pai, você vai brincar de esconde-esconde com o seu filho. Você vira e fala assim, vai lá contar que eu vou me esconder. Tá bom, e ele vai lá e começa. 1, 2... Você pega a chave do carro e fala assim, eu vou lá para Campinas. Quero ver essa menina me achar. Você vai ver. Lógico que não. Virou a pessoa e fala assim, lógico que não. Como um pai amoroso, tudo que o pai mais quer é o momento do encontro. Tudo que o pai mais quer é ser encontrado por você. É por isso que quando um pai se esconde de um filho, ele não se esconde de maneira que ele não possa ser encontrado. Ele se esconde, ele não vai para um outro lugar. Ele vai para trás da cortina, e ele deixa o pé de fora. E ele fica, quero ver, me procura, que você vai me encontrar. É por isso que nós podemos com confiança saber que nós podemos descobrir os segredos de Deus. Por quê? Porque Ele disse que sim. Ele disse, buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, Deus, Ele está nos convidando nessa noite a irmos a níveis mais profundos de revelação. Que é disso que nós estamos falando aqui. O que é que Ele esconde? Ele esconde partes dele mesmo. Ele quer ser encontrado por você. Agora, como assim? Existem níveis mais profundos de revelação? Sim, existem. Deus, Ele não revela tudo para todo mundo. Vou falar isso de novo. Deus, Ele não revela tudo para todo mundo. Aonde você vê isso? Você vê isso na vida de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Existe um nível de revelação que ele é geral. A palavra de Deus diz que o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Fala que a natureza do Senhor está a natureza de Deus está revelada na criação. Então todos nós temos acesso a um certo nível de revelação de Deus através da natureza, através das coisas criadas. Mas existem novos níveis de revelação que o Senhor nos convida nessa noite. E o primeiro deles nós vemos na vida de Jesus, que o primeiro nível de revelação era o nível da multidão. Se você está anotando,
Anota isso aí. Se você não está anotando, sugiro que você comece a anotar, para você visitar isso aqui depois. Nós vemos que na vida de Jesus haviam níveis de acesso, haviam níveis de revelação. Jesus, ele não entregava tudo para a multidão, para os discípulos, para os fariseus, para Pilatos, para todo mundo. Ele se entregava de acordo com o nível de revelação que a pessoa estava. Primeiro nível é a multidão. A multidão, ela chega para Jesus atrás de quê? A multidão, ela não vem até Jesus por Jesus. A multidão, ela vem até Jesus pelo que Jesus pode fazer. A palavra de Deus diz em vários textos que a multidão, ela vinha até Jesus por conta dos milagres. Jesus, ele estava sempre operando milagres, e a palavra estava se espalhando por aquela região, de que havia um homem capaz de curar enfermos, capaz de expulsar demônios, e o nome desse homem era Jesus de Nazaré. Então a multidão procurava Jesus, não porque ela queria Jesus, mas porque ela queria as suas mãos. A multidão queria as obras de Jesus. Fala aí, fala suas parábolas aí, beleza, tudo bem, mas cura meu filho. Está entendendo o que eu estou falando? Tipo, beleza, santidade, beleza, cruz. Não, mas liberta aqui meu filho, está endemoniado. A multidão é consumista. A multidão, ela olha para Jesus como uma fonte para receber algo. Ela não tem compromisso com Jesus. Então, por não ter compromisso, o nível de revelação dela é baixo. É por isso que a multidão tem acesso a quê? A multidão tem acesso a parábolas. Se você está anotando, anota. A multidão tem acesso a parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma história que muitas vezes Jesus não explica. Você já viu isso? Na Bíblia, várias vezes ele vira para a multidão, como aqui em Mateus 13. Mateus 13 é o capítulo da parábola do semeador, né? Todo mundo conhece a parábola do semeador. E ele vira e fala: certo homem saiu a semear. E ele foi semeando, e ele semeou nesse solo, semeou naquele outro solo, e semeou naquele. Aqui a semente não deu certo, naquele também não, naquele também não. Naquele deu, ela deu muitos frutos. E é isso, fim. Imagina você chega para uma aula de teologia, ou um sermão, uma pregação, e alguém te conta uma história e não te conta o significado. Você ia ficar assim, por que você não me revela o que você está querendo dizer com isso? Eu não te revelo porque seu compromisso é baixo. Eu não te revelo porque você não está aqui atrás do que eu tenho para dizer. Você está aqui atrás do que eu tenho para fazer. Por que eu vou perder meu tempo te revelando o significado dessa parábola? Sabe, o consumista, ele vem atrás do milagre. E Jesus é bom, Jesus é tão bondoso que ele opera o milagre. Ele cura o enfermo, ele liberta o cativo, mas ele não revela os segredos. No momento em que Jesus está entrando pela cidade montado em um jumento, você se lembra disso? Jesus entrando pela cidade montado em um jumentinho, e a multidão está num frenesi, como se ela estivesse num jogo da Inter de Limeira. Está entendendo? Tipo, a multidão está louca, a multidão está tipo: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E eles jogam panos, jogam pedaços de árvore para que Jesus passe por cima. Eles estão aclamando Jesus. Essa é a multidão. Uau, a multidão ama muito Jesus. Na verdade não, a multidão ela está com Jesus enquanto é conveniente. Mas no momento em que se torna controverso estar com Jesus, no momento em que a mensagem de Jesus se torna incômoda, no momento em que Jesus confronta, ou no momento em que a sociedade começa a fazer com que seguir a Jesus seja controverso, nós chegamos em Mateus 27, que Jesus está sendo julgado por Pilatos em Jerusalém, mesma cidade em que a multidão o recebeu com festa. É a mesma multidão, a multidão de Jerusalém. E Pilatos pergunta: gente, eu não encontrei culpa nesse homem. Vocês realmente querem que eu o condene e solte Barrabás? E a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o. A multidão não tem compromisso com Jesus, a multidão tem compromisso com o milagre. Por isso ela tem acesso às parábolas. Mas o segundo nível de revelação é o nível dos discípulos. Mateus 13,
você está com sua Bíblia aberta, versículos 10 e 11, diz o seguinte: logo após, né, ele ter contado a parábola do semeador, os discípulos chegam para Jesus e dizem: por que é que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Níveis de revelação. Ele vira e fala: para vocês eu revelo o significado dessa parábola, para eles não. Por quê? Porque o seu compromisso é diferente. A multidão vem, recebe o milagre e volta para casa. O discípulo não tem para onde voltar. O discípulo não tem para onde voltar. Ele largou tudo para seguir a Jesus. Igual você que está aqui nessa noite. Você largou tudo para seguir a Jesus. Você se lembra de um texto em que Jesus ele se vira, ele começa a pregar uma mensagem dura e a multidão começa a ir embora. E ele vira para os 12 e fala: e vocês não querem ir também? Não querem ir embora? E os 12 dizem, Pedro na verdade, ele diz: para onde irei? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você não está entendendo, parece que o senhor não entende. Eu não tenho para onde voltar. A recompensa da multidão é o milagre, mas a recompensa do discípulo é Jesus. É passar a vida com Jesus, é estar com Jesus nas orações, é estar com Jesus pela manhã, é estar com Jesus no ministério, é estar com Jesus no trabalho, é estar com Jesus na escola, é estar com Jesus na faculdade. Qual que é a sua recompensa de viver o evangelho? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal e outro. Você vai na igreja domingo, você dá o dízimo, você vai no culto, não sei o que, Você não está entendendo, nada disso se compara à minha recompensa. A minha recompensa é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a minha recompensa. Esse é o coração do discípulo. É um compromisso completamente diferente da multidão. A multidão, ela quer consumir. O discípulo, ele se entrega a Cristo. Então ele tem acesso aos mistérios do reino dos céus. Os discípulos permanecem, mesmo quando é difícil. Agora, talvez você esteja olhando para mim e falando assim: esse deve ser provavelmente o nível mais profundo de revelação que existe. O discípulo de Cristo, que entregou a sua vida para estar com Jesus. Meu Deus, eu quero ser um discípulo de Cristo. Tem discípulo de Cristo aqui? Sim ou não? Glória a Deus. Tem uma galera que não vai levantar a mão independente do que eu perguntar. Glória a Deus pela sua vida também. Amém. Vamos lá. Agora, talvez, se nós olharmos mais perto, nós vamos perceber que mesmo dentro dos 12 ainda haviam níveis diferentes de revelação. Todo mundo aqui que entregou a vida para Jesus, você é discípulo de Cristo. Agora, talvez a pessoa sentada do teu lado tenha mais fome que você. Não se engane, ela vai ter acesso a revelações que você não tem. Já parou para perceber que dentro dos 12 discípulos, você só sabe que tem 12 porque a Bíblia te fala. Porque tem alguns que você nunca mais ouve o nome deles. Estão ali, seguindo Jesus, glória a Deus por isso. Mas tem alguns que eles têm mais fome. Ou como a galera está falando hoje em dia, tem mais querência. Não é verdade? Vira a pessoa do céu e fala assim: tem que ter querência. Tem que ter fome por mais de Deus. Dentro dos 12 existiam os 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra disso? Esses dias eu ouvi uma criança cantando Pedro, Diabo e João. Eu falei: nesse barco aí não, pera, calma. Quebra essa palavra em nome de Jesus. Pedro, Tiago e João, dentro dos 12, eles tinham acesso a coisas que os 12 não tinham, os outros 9 não tinham. Por exemplo, abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Ah, mas eles tinham mais fome que os outros? Tinham. É só você olhar para o texto, só você olhar para as escrituras. Eu amo a Bíblia. Ele nos mostra do jeito que é.
Pedro, o barco está no meio da tempestade, os discípulos estão tudo morrendo de medo, um bando de pescador acostumado com o mar revolto, eles estão morrendo de medo. De repente eles veem um vulto caminhando em cima das águas, eles falam: é isso, a morte veio coletar as nossas almas, já era, esse negócio de seguir Jesus foi uma baita de uma furada, agora a gente vai morrer aqui no meio desse mar. Jesus lança a palavra dele: não tenham medo, sou eu. 11, fala assim: beleza, mas estou aqui. Mas tem um outro que chama Pedro, ele fala assim: ah é? Eu estou vendo que você está andando sobre as águas, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo andar sobre as águas? Quem falou com Pedro que ele podia andar sobre as águas? Ninguém, ele só está com fome, ele só está com vontade de ver algo novo com o Senhor. Ah, você viu ali o cara do Dunamis veio aqui, orou por cura e a galera foi curada. Será que eu consigo fazer isso também? Ah, você viu ali o pastor Tarcísio, ele pregou e a unção de Deus veio e transformou minha vida. Será que um dia eu vou fazer isso também? Pedro tem fome, ele tem sede, ele olha para os 11 estão lá, confortáveis na segurança do barco. Ele fala: tudo bem, fica aí seco, eu posso até me molhar, mas eu vou pegar um testemunho, eu vou ali, eu vou pegar uma experiência com o Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ai, Jesus, ele poderia ter falado assim: Pedro, para de aparecer, você está querendo aparecer, senta lá, Cláudia. Lembra disso? Ele podia ter feito isso, mas Jesus nunca faria isso, porque Jesus, ele valoriza a fome. Ele sabe que a glória de Deus é ocultar algumas coisas. Ele vira e fala: você quer vir? Então vem. E Pedro vai, e ele caminha sobre as águas. Ah, mas Pedro olhou para as ondas e depois ele afundou, e aí Jesus teve que salvar ele. E os caras que nem entraram no mar, como que você acha que eles voltaram para o mar depois, Jesus e Pedro? Você acha que Pedro voltou nadando crawl? Voltou caminhando com Jesus. Ah, João e Tiago, e eles? João e Tiago eram muito famintos por Jesus, eles eram conhecidos como os filhos do trovão. E tem um texto que eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, é o seguinte, quando o Senhor estiver na tua glória, posso me assentar à tua direita e meu irmão à tua esquerda? Você acha que Jesus vira para ele e fala assim: vocês são muito metidos, são muito orgulhosos? Jesus não fala isso. Não é interessante que Jesus não fala isso? Porque Jesus valoriza a fome. Ele fala: ah, vocês querem mais? Vocês querem mais? Vocês estão dispostos a pagar o preço que eu vou pagar? Ele não rechaça, ele convida. Que você quer mais? Vem. E como recompensa eles têm acesso a algo diferente. Mateus 17, versículos 1, 2 e 3 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Os três, eles têm acesso a quê? Eles têm acesso à transfiguração. Eles têm acesso à glória de Deus. Tem alguém aqui que quer ver a glória de Deus? Basta estar com fome, basta estar faminto, e de repente Jesus, ele te faz um convite: chega aí, vamos subir um monte ali. Ah, sim senhor. Cadê os 9? Não é para eles. Vem comigo. Você não sabe o que ele vai fazer, e de repente ele se revela a você em sua forma glorificada. Você tem acesso à glória de Deus, você tem acesso ao profético, porque esse encontro é extremamente profético. Aparece de um lado Moisés, do outro Elias.
Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas. Os fariseus e todos os estudiosos daquela época, eles se referiam ao Velho Testamento como a lei e os profetas. Você tem a lei representada em Moisés, os profetas representados em Elias, os dois convergindo em Jesus. Eles conseguem perceber, a lei e os profetas falam sobre Cristo. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Você tem acesso à glória de Deus, você tem acesso a níveis mais profundos do sobrenatural, a níveis mais profundos do profético, você tem acesso às obras do Senhor, você tem acesso ao fogo do Espírito, você tem acesso a nesse lugar. É um outro nível de revelação que você só consegue acessar se você tem fome. Ah, mas eu quero viver o sobrenatural. Quer? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou pelo sobrenatural? Qual foi a última vez que você orou por um enfermo? Qual foi a última vez que você entregou uma palavra de conhecimento? A fome, ela não é algo teórico. A fome, ela se manifesta na prática. A fome, ela se manifesta na hora que você dá o passo para fora do barco. Muitas vezes a maior tentativa do inimigo não é nem tirar você da igreja, é de fazer um crente comportado, inofensivo, que não tem fome por mais de Deus. Porque ele sabe que um crente faminto é imparável. Um crente faminto, em Mateus 16, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Um crente faminto termina os seus dias crucificado de cabeça para baixo por Jesus, como Pedro foi. Um crente faminto é imparável. Vira a pessoa do sala e fala assim: você está com fome? Agora talvez você esteja olhando para esses três e falando: certamente esse é o último nível. Eu quero ser como Pedro, Tiago e João. Eu quero ver a glória de Deus. O que mais tem além da glória de Deus? E se eu te falar que dentro dos três ainda tinha um? Sabe, eu sempre tive muito problema com João. Alguém aqui partilha da minha indignação, ou partilhava, quando você lia o Evangelho de João, e João escrevia sobre si mesmo como discípulo amado? Eu sempre olhava e falava assim: você é muito orgulhoso. João, escrevendo de ti, é igual Moisés, escrevendo o Pentateuco, falando em Moisés, o homem mais manso que já caminhou pela terra. Eu falei assim, modéstia à parte, claramente. Mas eu comecei a perceber que João tinha um acesso que ninguém tinha. João, ele também tinha acesso à glória de Deus, mas ele queria algo a mais. Tem algo a mais do que a glória de Deus? Sim. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 20 em diante. Eu tenho que me segurar para ler esse texto. Isso aqui é a última ceia. Jesus está reunido com seus discípulos ao redor da mesa. E ele vai quebrar o pão, partir o pão e vai compartilhar do vinho. E ele diz: em verdade, eu vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Turbou-se em espírito. E afirmou dizendo: na verdade, em verdade eu vos digo que um de vocês há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Para pensar o que está acontecendo aqui. Jesus, ele acabou de anunciar, ele sabe que ele está nos seus últimos momentos, antes da crucificação. Ele está com seus discípulos ao redor da mesa. Ele está pregando, ele está falando: aquele que recebe o meu Pai, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. E de repente ele se turba em espírito, ele não fala nada. Ele só fica angustiado. Jesus fica angustiado. Ele não fala nada. Como que João sabe disso?
como que João sabe que Jesus se angustiou? É muito simples. Porque enquanto os outros discípulos estavam questionando quem ia trair Jesus, João estava com a cabeça no peito do mestre. João está ouvindo as batidas do coração de Jesus. Quando Jesus se angustia, ele sabe. Ele consegue ouvir o coração. Sabe, o último nível de acesso que nós temos é o coração de Deus. Você pode ter as parábolas, você pode ter o entendimento das parábolas e os mistérios do reino. Você pode ter a glória de Deus, os milagres, as manifestações, a unção de Deus fluindo através de você. Mas existe algo a mais, que é o coração de Jesus. Conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele está sentindo, conhecer o que é que faz o coração de Deus pular uma batida, o que é que faz o coração de Deus chorar, o que é que faz o coração de Deus rir. É por isso que João tem um nível de revelação que ninguém tem. Ele tem acesso ao coração. Você vê que, se você continua lendo esse texto, é tão engraçado, porque fala que ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse de quem Jesus estava falando. João está lá com a cabeça no peito de Jesus, vendo que Jesus está angustiado, e Simão está do outro lado da mesa, fazendo assim, ó. Ei, João, pergunta aí, quem que é? Eu não tenho esse acesso que você tem. Pergunta a ele, por favor. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa que Pedro fez aqui? Pastor, o que Deus está falando para mim? Você pode perguntar para ele. O véu se rasgou para todos nós. Pergunta a ele você. Pergunta para o Senhor. O que Ele está te falando? Sabe, nós precisamos desenvolver essa vontade, essa fome de não conhecer apenas os milagres, de não conhecer apenas a glória de Deus, mas conhecer os caminhos de Deus. E no Velho Testamento tinha um grande homem de Deus, que ele tinha um coração como o de João. Ele tinha um acesso que ninguém mais tinha. Sabe, você acha que é uma coincidência que João foi quem escreveu o livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 4, ele recebe um convite do Senhor. Ele fala com ele assim: suba aqui, e eu te mostrarei aquilo que há de acontecer. Suba aqui nesse lugar. Outro homem recebeu um convite similar. O nome dele é Moisés. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33. Tem algo acontecendo na atmosfera aqui. Deus está começando a falar com algumas pessoas aqui. Deus está começando a incomodar algumas pessoas aqui. Eu estou te chamando para esse lugar. Estou te chamando para esse lugar. Êxodo 33. Um capítulo antes, em Êxodo 32, Moisés está enfrentando a sua maior crise até o momento. Êxodo 32 é o capítulo do bezerro de ouro. Você se lembra disso? Que Moisés está lá no alto da nuvem de glória com o Senhor no Monte Sinai. E o povo de Israel está lá embaixo esperando ele voltar. E começa a demorar. Moisés começa a demorar. O povo vira para Arão e fala: construa para nós um Deus, construa para nós um ídolo. Ele pega o ouro que era para ser usado no tabernáculo, e ele constrói então um bezerro de ouro. Eles dão o nome para aquele bezerro de Yahvé, e eles começam a adorar aquele bezerro. E Moisés está no alto do monte. Deus fala com ele: deu ruim lá embaixo, desce lá e resolve essa bucha. Imagina você no lugar de Moisés com esse problema para resolver. Líder de um povo ingrato, líder de um povo que não reconhece que Deus o tirou do Egito com a sua poderosa mão. Agora, por que é que Moisés tem uma postura tão diferente da do povo? Moisés chega lá embaixo, ele destrói o bezerro, ele confronta Arão, e ele fala: aqueles que são pelo Senhor,
venham comigo. A tribo de Levi se levanta e vai com ele. Eles matam mais de 3.000 pessoas naquele dia para purificar o acampamento da idolatria. Por que Moisés tem uma postura tão diferente da do povo? Afinal de contas, eles viram as mesmas coisas. Moisés e o povo viram as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Eles viram a nuvem durante o dia e o pilar de fogo durante a noite. Eles viram o pão descer do céu todos os dias pela manhã. Eles viram a água fluindo da rocha no meio do deserto, para que eles não morressem de sede. Qual que é a diferença? A diferença é que o povo se acostumou e Moisés sabia que ainda existia mais. Tem que entender, Moisés ele sabe que existe mais do que a nuvem de glória. Moisés sabe que existe mais do que o pilar de fogo. E ele sobe ali, esse é o contexto de Êxodo 33, ele sobe para falar com Deus depois dessa situação. E Deus fala com ele, face a face, como quem fala com seu amigo. Está escrito no versículo 11. E ele faz uma proposta para Moisés, ele fala: Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou mandar o povo para a terra prometida, eu vou cumprir a promessa, mas eu mesmo não irei com vocês, vou mandar um anjo no meu lugar. E Moisés, ele vira para o Senhor e fala: sem o Senhor não vou, sem a tua presença, não nos tire desse lugar. Versículo 13, Moisés faz uma oração, e ele diz: agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que te me mostres os teus caminhos. Moisés não quer só a glória, Moisés quer o coração, Moisés quer os caminhos do Senhor. E ele está tão faminto, que quando ele faz essa resposta para o Senhor fala: tudo bem, beleza Moisés, porque eu converso com você como eu converso com um amigo. Eu vou com o povo, eu não vou tirar minha presença de vocês. Resolveu o problema, você está entendendo o que eu estou falando? Só que na hora que ele resolve o problema, Moisés já devolve outra. Moisés vira para ele e fala assim: é o seguinte, mostra-me a tua glória. Quem falou com ele que ele podia pedir isso? Vira a pessoa e fala assim: quem falou com ele, cara? Ninguém. Ele só está com fome. Ele já viu tudo. Ele já viu a nuvem de glória. Está 40 dias falando face a face com Deus. E ele fala: quer saber? Eu não estou satisfeito. Eu sou grato, mas eu não estou satisfeito. Eu quero ver a tua glória. E Deus, ele poderia ter fulminado Moisés ali naquele momento. Deus, ele poderia ter acabado com ele. Deus poderia ter confrontado ele, falando: Moisés, você não satisfaz nunca, você já viu tanta coisa. Ele vira e fala assim: ai, finalmente alguém pediu para ver minha glória. Eu estava esperando alguém que tivesse fome suficiente para fazer isso. Eu estava esperando que alguém pedisse para ver aquilo que nenhum homem jamais viu. Deixa eu te falar uma coisa, Moisés: nenhum homem pode ver a minha glória, porque se você ver a minha glória, você certamente morrerá. Mas vamos fazer o seguinte, porque eu tenho tanta fome que você me encontre, enquanto você tem de me encontrar. Então vamos fazer o seguinte: tem um lugar ali, uma rocha, eu vou te colocar ali em cima dela, e aí essa rocha, ela tem uma fenda. Tem uma fenda na rocha. Eu vou te colocar dentro dessa fenda, e aí eu vou colocar a minha mão para proteger você. E aí eu vou passar, e quando eu passar, eu vou tirar a minha mão. Eu vou tirar a minha mão, e através da fenda dessa rocha você vai poder viver passar. Muitos estudiosos acreditam que ao ver o Senhor passar, foi que ele viu o princípio da criação. Por isso que ele escreve o livro de Gênesis. Ele não estava lá. Como que ele escreveu isso? Vai ver porque ele pediu para ver algo que ninguém jamais tinha pedido, que ninguém jamais quis ver. Moisés tinha fome. Agora, isso aqui não é só um encontro, um Shabbat de Moisés.
Isso aqui é um ato profético para mim e para você. Porque quando ele pede para ver a glória de Deus, quando ele pede para conhecer os caminhos do Senhor, aonde é que Deus o esconde? Deus esconde ele na rocha, mais especificamente na fenda da rocha. Sabe, existe uma pessoa que ela é chamada de rocha nas escrituras em várias oportunidades. A rocha firme, a rocha inabalável, a rocha rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular. O nome dele é Jesus, Jesus Cristo. E através dele, você pode ter acesso à glória de Deus, através da fenda na rocha. Quando Jesus está ali pendurado naquela cruz, quando ele está ali pendurado naquela cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento ele entrega o seu último fôlego, o seu sopro de vida. E quando ele faz isso, o tabernáculo, aonde havia a separação entre a presença de Deus e o povo, o véu de Deus, o véu do Santo dos Santos, ele se rasga de cima a baixo. E é por isso que hoje nós podemos entrar, é pelo novo e vivo caminho. E quando ele está ali naquela cruz, vem um soldado romano e perfura a lateral daquele que é a rocha firme. Existe uma fenda na rocha. E quando ele faz essa perfuração, duas coisas saem dessa fenda: sangue e água. O sangue representa o sangue de Jesus, pelo qual nós somos lavados da nossa condenação, lavados do nosso pecado, e hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Agora, e a água, ela representa o quê? Ela representa primeiramente a palavra, pois o Senhor fala: lavai pela água mediante a palavra. Só que ela também representa algo que já está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E nessa noite o Senhor nos chama para irmos além da multidão, além do discípulo, além de Pedro, Tiago e João, mas para ter um coração de Moisés, o coração de João, que recosta a cabeça no peito do Mestre, que pede ao Senhor: eu não quero só as tuas obras, mostra-me os teus caminhos. Fica de pé no seu lugar, onde você estiver. O Espírito Santo já está se movendo aqui. Só feche seus olhos, feche seus olhos. Nós passamos um pouco do tempo, mas feche seus olhos. O apelo é muito simples. O apelo é muito simples. Se você quer níveis mais profundos de revelação com o Senhor, se você tem fome e sede de verdade, sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Pode ocupar aqui, ocupa essa parte aqui também. Acha o seu lugar. Acha um lugar aqui no altar. Acha um lugar. Acha um lugar aqui. Podem subir aqui na plataforma, podem subir aqui, para abrir espaço. Tem muita gente vindo, muita gente vindo. Se a gente puder abrir lugar, vai achar o seu lugar. Mas não venha se você não quer isso. Não venha se você não está com fome. Não venha porque o seu amigo veio. Não venha porque a sua amiga veio para frente. Isso aqui é uma decisão sua. Se você não conseguir chegar na frente, já se ajoelha aí no corredor. Se ajoelha no seu lugar, em algum lugar. Aonde você estiver, começa a expressar sua fome ao Senhor agora. Do seu jeito, com as suas palavras, com a sua voz. Deixa Ele te ouvir, deixa Ele ouvir a sua fome, deixa Ele ouvir a sua sede, e deixa Ele nos levar agora a lugares mais profundos agora, em nome de Jesus.
Mais Espírito Santo. Vai. Se são palavras de amor, erga essas palavras. Se são gestos de adoração, erga gestos. Se é um cântico, uma canção, cante ao Senhor. Se é um som, deixa esse som fluir dentro de você. Se são palavras de amor, palavras de desejo pelo Senhor, erga essas palavras agora. Hey, hey. Tem mais do Espírito Santo sendo derramado agora. Tem mais do Espírito Santo sendo derramado. Deus está te levando mais fundo. Deus está te levando mais fundo. Receba, receba. Vai, 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 vai. Entra na fenda da rocha agora. Anjos e anjos e anjos. Anjos e anjos. Esse lugar, não há outro lugar pra mim. Não há outro lugar pra mim. Não há. Eu vou sem medo, sem medo. O teu amor lançou fora todo o meu medo, lançou fora todo o meu medo. Eu não quero mais sair deste lugar. Eu não quero mais sair deste lugar. Eu não quero mais sair deste lugar. Não há outro lugar pra mim. Não há outro lugar pra mim. Não há. Deixa ele te levar, deixa ele te levar. Deixa ele te levar. Deixa, ele vai te guiando, ele vai te guiando. Seguindo a direção do Espírito. Não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Seja guiado por ele agora.
Entre. Tem um lugar mais profundo. Nesse momento, só perceba. Só perceba. Só perceba. Só perceba. Só perceba. Só perceba. Bem quietinho. Só percebe, só percebe. Tudo bem, tudo bem. Só precisa entrar. Você não precisa fazer nada. Jesus já fez. Só entra. Tem uma porta aberta na sua frente, só entrar. Um lugar preparado para você. Você foi feito para estar aí. Presença de Deus, além do átrio, além do santo lugar. Escute as palavras do Senhor, escute a batida do coração de Deus. Escute Ele. Olhe para Ele. Ouça a voz dEle. Ouça a voz do Senhor. Você foi feito para estar nesse lugar. Não só num culto, numa conferência. Você foi feito para viver nesse lugar. Não tenha pressa de sair. Fica aí. Senta na mesa com Ele. Come com Ele. Ouça a voz dEle. Veja o que Ele quer te mostrar.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.